Quando a gente está falando de obras de ficção e obras cinematográficas no geral, um assunto sempre muito legal são os famosos furos de roteiro. Aquele erro, aquela falha que faz com que o filme perca sua consistência narrativa e pode ocasionar a destruição dele ou simplesmente um fato curioso. E furos de roteiro não são exclusividades de obras ruins. A gente tem mega blockbusters que nem Avatar, por exemplo, que tem um baita furo de roteiro, que no final, depois da guerra dos humanos contra os navios, simplesmente eles falam, tá, agora que acabou, todo mundo vai pra casa, vai. Eles não deixam um humano de refém pra que eles não voltem tacando fogo em tudo que neles fizeram da primeira vez. E o protagonista, que é um ex-militar, devia saber mais do que ninguém que a ganância de seres humanos, sobretudo dos Estados Unidos, não tem fim, assim como nossa maldade, como aprendemos em Hunter x Hunter. Mas há outros tipos de furo de roteiro, coisas que você nunca prestou atenção, mas que quando eu te falar, você nunca vai ver aquele filme da mesma forma. E acho que o que mais me pegou nesse sentido é o primeiro Toy Story. E você deve estar pensando, não, esse filme é icônico, é perfeito, não tem falha, né? Bom, vocês lembram do Buzz Lightyear? Todo o drama do Buzz é que ele era um brinquedo que não achava que era um brinquedo, ele achava que ele era um patrulheiro estrelar e o caralho. Sendo que por que o Buzz age como um brinquedo, igual todos os outros, quando humanos estão por perto? Entre aspas, agindo de maneira como se fosse um objeto. Se ele acha que ele não é um brinquedo. E isso é louco, isso faz você começar a pensar, caralho, por que ele não interagia quando humanos estavam por perto? É um negócio inato de brinquedo, mas não era pra ele ter percebido que ele estava fazendo isso no momento que humanos chegavam por perto? E agora eu tenho certeza que você não vai ver nunca Toy Story da mesma forma. Mas se tem um anime que é campeão quando a discussão é furo de roteiro, é Bleach. Uma obra maravilhosa que eu amo muito. Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu acho que do Big Three, né, Naruto, One Piece e Bleach, Bleach é o que tem a proposta mais criativa e original. É uma obra que sofreu muito com o anime principalmente, tem lá suas falhas, os fillers nocivos que eu já falei em alguns vídeos, mas no geral eu tenho um amor por Bleach e Bleach foi influência de muitos animes que a gente tá vendo aí hoje em dia. Porém, nesse vídeo nós vamos discorrer sobre os arcos de Bleach e falar sobre as principais falhas de roteiro, furos de roteiro, e depois cravar e levar a discussão se o roteiro de Bleach é fechadinho ou se tem sim furos de roteiros expressivos que causam danos à narrativa. E obviamente para fazer isso eu vou dar spoilers sobre a série inteira, então esteja avisado. E apesar de que vamos falar das falhas de roteiro de Bleach aqui, eu não vou falar de tudo. Eu vou falar daquelas que podem ser realmente gritantes pra trama e que tem uma contraparte, elas podem ser rebatidas com argumentos, porque tem um furo de roteiro que todo mundo fala que porque a Yoruichi não tem uma Zanpakuto, por exemplo. Mas isso é tipo, tudo bem, furo de roteiro, mas é um pormenor, tá ligado? Bleach começa com a gente vendo Ichigo, um adolescente normalzão, mas que tem uma característica especial. Ele é meio médium, ele consegue ver espíritos e ter uma sensibilidade a mais ao plano espiritual. Até que em determinado momento ele recebe a visita de uma Shinigami chamada Rukia e eles dois começam a nutrir ali uma pseudo-amizade bem rápida, até que uma energia espiritual alta chama a atenção dos dois e eles vão encontrar com essa ameaça. E quando eles chegam lá, eles veem um Hollow. Hollow é basicamente um espírito obsessor, um espírito maligno, uma alma que já pertenceu a uma pessoa, mas que foi corrompida por motivos. Então, quando eles chegam no local, eles veem que a irmãzinha do Ichigo está sendo atacada por esse Hollow. Então começa uma treta, a Rukia é gravemente ferida, mas ela vê que o Ichigo é um cara que tá querendo proteger a família dele com unhas e dentes. Então ela fala pra ele que ela irá lhe dar metade de seus poderes pra ele ter força suficiente pra acabar com essa ameaça. Sendo que quando ela passa os poderes pra ele, ele pega tudo. Ele chupa o poder todo dela e realmente acaba com o Hollow, deixando ela temporariamente sem poderes. E esse é o primeiro furo de roteiro. Como que a Rukia sabia que Shinigamis poderiam entregar o poder deles voluntariamente para um humano? Tudo bem que o Ichigo parecia ser uma pessoa diferenciada, que via esses espíritos que pessoas normais não veem, mas ainda assim isso não explica. Mas enfim, a gente já vai chegar lá. Porque depois disso, o Ichigo, agora com poder de Shinigami, começa a trabalhar por ela, enquanto a Rukia tenta arranjar alguma forma de arranjar os
poderes dela de volta. Até que ele encontra com o Ishida Uryu, um dos últimos Quincy's que existem. Uma classe de pessoas espiritualmente elevadas que são que nem Shinigamis. Eles servem para caçar Hollows, sendo que os Shinigamis eles estão lá mais para exorcizar e os Quincy's para destruir. Sendo que o Shinigami é uma alma, né? Teoricamente uma pessoa morta, e os Quincy's são humanos, que nem o Ichigo, que tem essa habilidade de nascença. Eles vão numa competição, o Uryu faz merda e isso faz que vários Hollows comecem a aparecer, e isso faz com que duas outras pessoas importantes despertem seus poderes, Orihime Inoue e o Chad. E isso é bem clássico de Battle Shonens e tudo mais, de formar aquele grupinho que inicialmente pareciam pessoas normais, mas que vão despertando poderes com o tempo. É meio galhofa, mas funciona. Depois disso, nós vamos para o que muitos acreditam ser o melhor arco de Bleach, Soul Society. Quando Rukia é pega por Kuchiki Byakuya e Abarai Rendi para ser julgada pelos Shinigamis por ter ficado tanto tempo no mundo real, Ichigo e seus amigos se juntam para tentar resgatá-la. Então, com a ajuda de um homem misterioso, Urahara Kisuke, eles conseguem acesso à Soul Society, o ambiente onde os Shinigamis vivem, e então começam a, meu irmão, invadir aquela porra como poucos. Sendo que, nesse exato momento, está acontecendo uma outra trama na Soul Society, uma trama paralela, que é o assassinato de um dos capitães de divisão, Aizen. E se você é uma pessoa fixada em power scaling anime, não veja Bleach. Porque mais do que nunca, esse arco aqui mostra que o autor ele tá pouco se fudendo pra isso. Porque o Ichigo já aparece ali, já é um cara forte, já tá se acostumando aos seus poderes Shinigami, mas ele já chega e derrota o Ikako, que seria o terceiro em comando de uma divisão. Um Shinigami forte e experiente que caiu pro humano que acabou de receber seus poderes. Tudo bem, ele é o protagonista, a gente deixa passar. Porém, o Ichigo continua e então tem o famoso encontro dele com Zaraki Kenpachi, que para a própria divisão dos capitães é o mais forte dentre todos eles, e utilizando seus poderes ao máximo, despertando um poder a cada corte que ele tomava desse experiente capitão, de alguma forma ele consegue derrotá-lo. O Ichigo passou de derrotar um terceiro com bastante dificuldade para derrotar o cara que era considerado o mais forte da Soul Society. Mas a gente vai falar disso aí daqui a pouco também. Porque depois disso, enquanto tá rolando toda a treta, o Ichigo vai para um de seus polêmicos treinos rápidos, que é também alvo de muitas críticas em Bleach, onde o Ichigo ele meio que desaparece com algum truque do Urahara e vai treinar com a Yoruchi em algum lugar, fica lá por pouquíssimo tempo e quando ele volta que nem um bicho. Quando ele volta pra interromper a execução da Rukia, quando o Aizen já se revela, ele é o grande vilão e blá blá. Se você quiser saber mais sobre, eu fiz o vídeo todo dedicado ao Aizen. O Ichigo já chega salvando a Rukia e lidando com 3 tenentes, como se eles fossem merda. E depois disso, ele enfrenta um dos capitães mais experientes, Kuchiki Byakuya, com a sua Bankai, quando ele ativa agora de verdade o seu modo Hollow, que era algo meio dormente, foi mostrado poucas vezes até então, e agora ele consegue ativar e realmente ferir um dos capitães, que era considerado o mais elegante e o mais forte de toda a obra, que inclusive no início do arco da Soul Society fez o Ichigo de gato e sapato. E por isso que Power Scaling Bleach é algo extremamente volátil e que não dá pra julgar. Mas no fim desse arco, a gente vê o grande plano do Aizen. Ele foi o cara que exerceu tudo isso para o seu grande plano, e agora ele vai para o Huecomundo, o ambiente onde os Hollows estão, é tipo a Soul Society dos Hollows, e ele vai dominar aquela porra, mas ele precisava da Rukia. E ele foi a pessoa que enviou a Rukia para aonde o Ichigo estava e provocou toda aquela situação dos primeiros episódios. Ele sabia que a Rukia ia dar seus poderes pro Ichigo, ia ficar incapacitada e com isso ele teria acesso a um artefato que o Urahara escondeu no corpo da Rukia, um artefato que ele precisava. Então a gente vê que o Aizen é esse cara, ele é um mastermind bizarro, um cara que beira ali um deus ex-máquina, porque ele tá a 20 passos na frente de qualquer um. E ele foi o cara que provocou tudo isso e já sabia o que todo mundo ia fazer. Depois disso, nós vamos para a saga Arrancar. E aí a gente vê o plano do Aizen se desenvolvendo, ele criando um exército ali realmente, que pode combater as 3 divisões da Soul Society. Porém, é nesse arco que tem uma das paradas que mais me incomodou no anime quando eu vi pela primeira vez. Em que uma situação onde os Hollows estão atacando o mundo real, quem aparece para salvar o dia? O pai
do Ichigo. E Shin Kurosaki aparece como um Shinigami. E depois é revelado pra gente que ele não é um humano. Ele é um Shinigami que veio aqui pra Terra e ficou aqui que nem o Urahara Kisuke também. E eu lembro que quando eu vi isso eu fiquei extremamente incomodado. Porque primeiramente o design do pai do Ichigo não é algo marcante. Ele é tipo um NPC. E ele com essa roupa e essa marra é muito do nada. Realmente não tinha muita coisa sendo trabalhada para que esse plot twist acontecesse, digamos assim. Mas ainda assim, isso nos ajuda a entender algumas coisas. Se o pai do Ichigo é um Shinigami e ele é fruto de um Shinigami com uma humana, então isso explicaria o porquê ele tem tanta afinidade com as habilidades Shinigami e talvez o porquê ele chupou todo o poder da Rukia. E obviamente era uma coisa que o Aizen já teria previsto. Sendo que uma parada que me incomoda é que o pai do Ichigo não era um Shinigami qualquer, não era um cabo que todo mundo ia esquecer. Ele era um dos capitães de divisão. Todo mundo na Soul Society conhecia esse filho da puta. E ninguém falou nada, ninguém reconheceu o nome Kurosaki. Por isso que foi tão do nada quando o pai dele apareceu como Shinigami. É uma vibe meio tipo, o Minato é o pai do Naruto, mas ninguém falou pra ele esse fato importantíssimo, tá ligado? Mas apesar desse grande tropeço, na minha opinião, de como o pai do Ichigo foi introduzido para ser um Shinigami e tudo mais, esse arco é um arco bem consistente. Porradaria pura, tem sim lutas que são bem questionáveis, mas power-ups memoráveis, principalmente do Ichigo, e eu não tenho muito o que reclamar dessa saga. Só quando a gente vai para a batalha final, onde Aizen está basicamente na sua forma completa, extremamente poderoso, ele conseguiu assimilar tudo e fazer tudo, e finalmente ele vai tentar fazer a chave para alcançar o Palácio Real e virar o novo Rei das Almas. Sendo que é nesse momento que um dos seus parceiros no crime, Ichimaru Gin, o trai, e como sempre, Aizen já sabia que ele o trairia. E o Aizen saber disso, que ele iria ser traído desde o começo, é uma coisa meio de maluco. Força até aquela parada de o quanto o Aizen sabe de tudo. Isso foi uma parada também que foi bem criticado no meu vídeo do Aizen. E por fim nós temos a luta tão esperada. O maior vilão dos animes shonen contra o nosso protagonista, Ichigo. Aonde Ichigo sai de novo para aquelas dimensões paralelas onde ele treina sem parar, sendo que agora ele passa um tempo considerável lá, mas que na vida real não passa tanto tempo assim, é aquela velha desculpa de roteiro. E quando o bicho chega, ele chega diferenciado, ele bota pra foder. O Aizen vira uma borboleta mutante, o que é bem bizarro e até não faz muito sentido com o poder dele e o personagem que ele é. E também eles deixaram de mostrar a Bankai do Aizen, a gente nunca viu a Bankai do Aizen e essa luta seria perfeita pra isso. Mas de qualquer forma, Ichigo vai lá e consegue ganhar dele com uma forma bem épica, essa transformação é bem legal. E de uma vez por todas ele acaba com o maior vilão do anime. Depois disso nós temos o arco Fullbring, que é um arco que divide bastante opiniões. Tem uma galera que odeia, tem uma galera que ama, e ele é um arco na qual o Ichigo, depois de sua luta com Aizen, perdeu todos os seus poderes. E com isso, ele é chamado a atenção por outro Shinigami substituto que queria ensinar ele a ter os poderes dele de novo, aonde ele é introduzido para a trama dos Fullbring, para essa forma alternativa de poder. E é basicamente um arco de desenvolvimento ali, onde o protagonista sem poder está aprendendo uma técnica nova, habilidade nova, e com isso ele vai recuperando o seu poder, sendo que na verdade esses Fullbring tinham os motivos dele, e eles na verdade queriam se voltar contra a Soul Society, e eles se voltam contra o Ichigo e os reforços, e bom, no fim acaba com todos eles morrendo na mão dos Shinigamis e o Ichigo volta com seus poderes. Mas agora nós vamos para o arco mais importante para esse vídeo aqui, o arco final de Bleach, a Guerra dos 1000 Anos, aonde a maioria das pontas soltas e furos de roteiro que eu falei desde o começo aqui são explicadas. Esse arco busca explorar novos conceitos e reutilizar conceitos existentes no universo e agora dar mais ênfase a eles. O plano do Aizen era chegar ao Palácio do Rei e tomar o lugar do Rei das Almas, sendo que a gente nunca tinha ouvido falar desse cara ainda, e também o nome Esquadrão Zero já tinha sido mencionado, mas ninguém sabia exatamente o que era. Sendo que nesse momento a gente vê que Quincy's estão começando a aparecer. Sim, a mesma galera ali do Uriuishi
mantida, aonde é lembrado uma velha profecia de que o rei Quincy iria ressuscitar. Um homem que foi um grande inimigo da Soul Society no passado e que provocou o extermínio Quincy, Yua-Bar. E se você é preocupado com power scaling, é melhor você pular da janela nesse momento. Yua-Bar, assim como o Aizen, ele quer ir até o Rei das Almas e ele não quer tomar o lugar dele que nem o Aizen queria. Ele quer acabar com a Soul Society, basicamente botar a superioridade Quincy de novo na trama. E o momento chave, onde as pontas soltas começam a se ligar, é quando tem um ataque na Soul Society pelos Quincy's e o Ichigo, lutando contra o Yua-Bar, desperta uma habilidade Quincy. Até então, Ichigo era uma mesclada de tudo. Ele era um Shinigami, que a gente considerava que ele puxou do pai, e ele tinha poderes Hollows que até então não eram muito bem explicados. Sendo que quando ele desperta esse poder Quincy, a gente tem o flashback da mãe do Ichigo. A gente descobre que a mãe do Ichigo era uma Quincy de sangue puro e em uma ocasião provocada pelo Aizen, que estava testando seus experimentos de Hollows modificados, fez com que ele atacasse Shinigamis. Ela chegou lá para tentar protegê-los, ela é mordida por esse Hollow infecta ela e ela consegue matá-lo com a ajuda do pai do Ichigo, que era um Shinigami na época. Eles se apaixonam e com a ajuda do Urahara Kisuke, que era um exilado da Soul Society na época, o pai do Ichigo entrega suas habilidades Shinigami para salvá-la. Basicamente é isso que acontece. Então isso explica o Ichigo ter seu poder Quincy, que vem da mãe, e o seu poder de Hollow, que também vem da mãe dele. Mas ainda assim, se a mãe dele era tão pica, por que ela morreu por um Hollow que parecia ser meio bunda, que era lá o Grand Fisher? Porque no momento que o Ichigo era criança e tudo mais, quando o Grand Fisher apareceu, o rei Yua-Bar fez uma espécie de ritual, aonde ele chupou todos os poderes de todos os Quincy's que ainda existiam e concentrou na mão dele para depois redistribuir de maneira digna. E nesse momento, a mãe de Ichigo ficou sem poderes, se tornando uma humana normal e virando papinha do Grand Fisher. E lembra daquela primeira ocasião, quando eles entram na Soul Society e tudo mais, na batalha contra o Zaraki, Ichigo tem uma interação com um cara chamado Zangetsu, que Ichigo considera ser a alma da Zanpakuto dele. E esse cara é todo misterioso e o caralho, e ele força o Ichigo aí para outros patamares. E nesse momento a gente vê que esse Zangetsu é muito parecido com Yua-Bar. Então, por mais que toda essa trama pareça extremamente forçada, do Ichigo ser produto de várias coisas e várias coisas que tiveram que acontecer de maneira bem específica, no fim das contas, esse vilão final tem a mesma aparência de um conceito trabalhado nos primeiros anos do mangá, que é o Zangetsu. O que poderia explicar que isso não foi furo de roteiro e só um plot que foi muito exaustivamente postergado e trabalhado só agora. E nesse arco a gente vê também a Capitã Unohana batalhando com o Kenpachi. Afinal, Unohana, antes de ser a Capitã Magic e tudo mais, ela era a antiga Kenpachi e viu no Zaraki alguém que poderia substituí-la, sendo que na luta que eles tiveram no passado, onde Zaraki era uma criança, ele quase matou ela e com isso ele se segurou para não trucidar ela. E nesse momento ela percebeu que ela condenou esse menino a uma vida onde ele nunca daria o seu potencial máximo. Mas na luta deles dois, ela fez de tudo para fazer com que Zaraki despertasse todo o seu potencial, o matando e o ressuscitando diversas vezes para que ele se destrancasse de todas suas algemas e tivesse o seu poder completo. E com isso a gente entende por que Zaraki não conseguiu derrotar Ichigo. Ele se segurou de maneira inconsciente naquela época. E de novo, pode soar forçado, mas ao mesmo tempo, quando você para pra pensar, por que o autor iria fazer o Ichigo conseguir derrotar o capitão que era considerado mais forte naquela época? Parece algo muito precoce, mas ao mesmo tempo demorou demais até esse plot ser explicado. Então é sempre muito confuso. E é claro, nós temos as famosas lutas dos escolhidos do Yua-Bar lá contra a galera da Soul Society. E essas lutas especificamente, na minha opinião, foram muito difíceis de eu considerar elas críveis, porque esses caras já eram um absurdo de forte, sendo que aí sempre parecia que os Shinigamis iam lá, conseguiam botar mais uma marcha e conseguiam bater de frente. Quando finalmente parecia que eles iam ser derrotados, não, esse é só meu primeiro nível, agora tem meu segundo nível, doidão. E aí ia lá e com muita dificuldade eles ganhavam de novo, e aí, não,
tem o meu terceiro nível, filha da puta. E no fim, fica um negócio tão grandioso que, na minha opinião, quando eu tava lendo o mangá, eu não conseguia acreditar que aqueles caras estavam conseguindo ganhar desses malandros com 1 milhão de power-ups. Isso foi um power scaling que foi ficando muito doido, o que fazia parecer que as lutas não estavam em pé de igualdade, mas no fim eles ganhavam, porque eles são os mocinhos. E até mesmo um conceito interessantíssimo que foi abordado muito nesse arco, que é o Rei das Almas, não foi tão explorado assim. Ele é basicamente um cadáver que ficava alimentando a sua society inteira, mas a gente não teve um flashback de como ele era no passado, o que ele fazia, por que ele é tão forte, por que ele chegou a esse posto. Isso foi algo bem frustrante, na minha opinião. Então o que a gente consegue perceber aqui é que existem sim furos de roteiro em Bleach, sendo que todos eles têm uma explicação crível em um momento que parece atrasado demais para a obra. Porque quando eu digo que o Aizen é o maior vilão dos animes, muita gente não compreendeu isso, mas eu não tô falando que ele é o melhor. Como eu já disse em outros vídeos, na minha opinião, tem melhores vilões shonens do que ele. Mas ele é o maior porque nenhum outro vilão durou tanto em uma trama e nenhum outro vilão foi tão influente na trama de um protagonista que nem o Aizen. O Aizen literalmente influenciou o nascimento do Ichigo e os eventos principais da vida dele, como o encontro com a Rukia. Isso não é teoria, isso é canônico, está explicado lá. Mas o Aizen não queria que seu Hollow lutasse contra a mãe do Ichigo. Foi o que aconteceu no momento e ele falou, deixa, vamos testar essa porra. Não é como também se ele diretamente falou, não, essa Quincy se apaixonou por esse Shinigami, eu vou deixar o Hollow caçar ela pra ele implantar as células e aí crescer um moleque ou influenciar a vida desse moleque. Também não é assim. Mas de maneira indireta, ele sim influenciou no nascimento do Ichigo. E o que ele queria com todo aquele show, na verdade, era a Rukia e o artefato que ela tinha dentro dela. Como ele sabia que a Rukia ia entregar os poderes dela pro Ichigo, como ele sabia que ela ia ficar sem poderes e propensa a ser pega aquele artefato, aí sim a gente pode discutir. E o outro furo de roteiro grande que as pessoas falam é esse projeto Ichigo, dele ser um mesclado de várias habilidades que existem no mundo e tudo ser explicado por essa história de passado turbulenta, muito atrasada para ser contada. O que parece que o autor só pegou coisas e tentou explicar agora nesse arco final para as coisas fazerem sentido. Mas ao mesmo tempo, conceitos chaves para essa trama fazer sentido no futuro foram introduzidos no começo do mangá. Como, por exemplo, o Ichigo pegando todo o poder da Rukia, aonde a gente depois descobre que isso não foi uma habilidade de Shinigami vinda do pai dele, e sim uma habilidade Quincy de puxar toda a energia espiritual para ele. E Quincy é um conceito que foi introduzido desde o começo. Então será que tudo isso foi pensado? Mas por que demorou tanto para essas pontas serem amarradas? E essa é uma das paradas mais fascinantes de Bleach e que só funciona pela grandeza de seus vilões. Se o vilão de Bleach não fosse o Aizen, fosse um cara qualquer, nunca que esse roteiro seria passado. Se o Arbar fosse um cara qualquer, nunca que esse roteiro passaria. Sendo que eles existem e são icônicos por um motivo. Então no fim, assim como qualquer anime que se estende por um grande período de tempo, obviamente terão furos de roteiro. One Piece tem, Naruto tem, vários Battle Shonen sofrem com isso. Mas esses pontos principais que servem para explicar as habilidades e o desenvolvimento do protagonista, que é a peça mais importante da obra, e várias tramas importantíssimas em volta, fazem com que eu dê ali o braço ao Chichikubo e fale, irmão, tu pensou na porra toda, mas você é gênio demais e quis fazer tudo no seu tempo que nem um doido. Eu não sei, de maneira objetiva, eu acho que tem um pouco dos dois. Eu acho que chegou no final e o autor falou, irmão, pô, fudeu, tem que explicar uma porrada de coisa, e começou a ligar coisas e viu que fazia sentido, porque eu acho impossível um autor ver tanto no futuro assim. Ainda mais falando de indústria de mangás e como ela muda a cada ano e a cada momento, um autor nunca vai entrar com uma obra achando que ela vai durar para sempre. O maior exemplo disso é One Piece. O Oda achou que One Piece ia durar só 5 anos e tá durando mais de 25. Então como o mangaka de Bleach teria tanta certeza que todos esses conceitos que tiveram suas pontas amarradas no último arco iria durar por tanto tempo e ele conseguiria fechar essa história? Mas ao mesmo tempo, por que Zangetsu tinha aquele visual? Por que Ichigo já apresentava habilidades Quincy desde o começo? Por que o Ichigo já apresentava habilidades Hollow e a gente não contestou o porquê? Isso que dá um nó fudido na cabeça. E eu acho que isso que faz Bleach ser tão fascinante. Porque no fim do dia, ela é uma obra divertida, não é tão comprometida assim em ser uma obra perfeita. E no fim do dia, ela explicou os seus principais pontos e, na minha opinião, de forma legal, de forma
coerente. Demorou demais? Sim, mas no fim ela fez. Então, como eu disse no começo do vídeo, o que você acha? Você acha que Bleach é uma obra toda remendada, onde o autor não sabia porra nenhuma que ele estava fazendo, ou o Tite Kubo tá provando que ele é um gênio fudido que ninguém deveria contestar? Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, comente, compartilhe, curta e se inscreva no canal, isso me ajuda de uma maneira que vocês não têm ideia. Um agradecimento especial para Everton Silva, Otávio Caetano, Guilherme Paiva, o Alisson Rodrigues, Arthur Zambolini, Tauá, Francisco Júnior, Guaxinim, Lewis, Victor Moser, Maze, João Pedro Kozlowski, Namikaze, Vascaíno, Matheus Siqueiro, Vinícius Lopes, Bruno Zanarella, Zero, Empty Skull e Gabi. Eles são os membros aqui do canal. Muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma roquinha, cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se estiver sobrando essa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau.